gente sempre espera um pouquinho. Nesse tempo que eu estou esperando aqui, gente, já recebi 2 mensagens de colegas que participam aí toda semana. Então, na verdade as 2 acabaram de mandar aqui, que uma tá com o filho no hospital para fazer apendicite, e a outra acabou de mandar, eu aqui já ao vivo, falando que ela acabou de ir pro hospital com o pai tá bem malzinho. Então, assim que a gente começar, hoje, assim que a gente começar, a gente já vai pôr essas pessoas em oração também, tá? Então, vocês vejam, né, como é super pertinente o assunto que eu vou falar hoje. Boa noite, Fábio. É muito pertinente. Oi, prima. Porque ao mesmo tempo que a gente tá aqui, né, falando, já tem outras pessoas que estão, né, correndo com o filho, correndo com o pai, com o familiar, enfim, doente, enfermo. Essa brevidade aí da nossa vida, né, que hoje a gente tá aqui e amanhã a gente já nem sabe o que a gente vai estar fazendo, né? Oi, Amanda, tudo bem? Então vamos lá. Sempre agora, toda semana, eu tô trazendo um versículo para começar, antes da gente fazer a oração. Então, hoje eu quero trazer o versículo que está lá em Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente já tem estudado aí toda semana sobre a fé. O que é fé? Fé é algo que a gente não vê, mas a gente crê. Então, que a gente possa aí desenvolver esse músculo da fé em oração, no estudo da palavra. Não é do dia para a noite, é uma busca diária aí para fortalecer essa fé, tá? Então, vamos já orar e vamos entregar a vida aí para o Senhor, esses pedidos. Nós já estamos aí com vários pedidos de oração no decorrer aí das semanas, mas agora acabou de vir 2 aí urgentes, tá? Então eu vou colocar esses 2 nomes aí também em oração, tá bom? Vamos lá? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse tempo aqui, no estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa estar presente. Tira as distrações de cada uma, que a gente possa estar totalmente voltada a conhecer mais da Tua Palavra, a ter entendimento e poder aplicar isso em nossas vidas. Hoje estamos aqui para colocar também a vida do Rafael no Teu altar. Ele vai entrar agora para uma cirurgia. Que o Senhor esteja à frente dessa cirurgia, abençoa, Pai, a vida dele, a vida dos seus pais que ficam aflitos. Mas o Senhor é o médico dos médicos e confiamos no Senhor. Visita também nessa hora o seu Ari, que é o pai da Maria Helena, uma amiga querida. Ele está voltando para o hospital. O seu transplante tinha dado tudo certo de medula e cremos que o Senhor pode transformar agora essa dor que eles estão sentindo em um testemunho vivo do Teu milagre. Visita também a Isabela, traz cura para ela, fortalece a família. Visita a Sofia, completa, Senhor, esse ciclo de quimioterapia e que ela possa ser curada. Visita nessa hora também a Dona Esther, que precisa do Senhor, da sua cura, do seu milagre. Visita a Mônica, visita o Michel e olha por nós nesse tempo, que possamos aprender mais agora da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Então vamos lá, meninas. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês. Toda quinta-feira eu tenho que fazer um devocional, um grupo que eu participo, um grupo de oração ali, que cada dia uma faz um devocional, faz um estudo bíblico, coloca um versículo, enfim. E na quinta passada eu falei sobre a brevidade da vida. Até a minha prima tá aqui, ela pode testemunhar que foi exatamente sobre isso, porque eu compartilhei com ela esse devocional. Um devocional forte, porque tem tantas coisas que a gente consegue falar abertamente, a gente compartilha, a gente não tem problema. E quando é para falar sobre a vida, né, sobre a morte, enfim, a gente tem uma certa resistência e fica difícil mesmo falar sobre isso. E aí eu orei e falei com Deus, será que também não seria propício compartilhar isso na live, falar um pouquinho sobre isso? Mas eu ainda não tinha tido nenhuma resposta.
né? E estava pensando o que eu ia trazer para vocês. Mas no decorrer daí, na sexta-feira, no sábado, aconteceram alguns imprevistos que algumas de vocês aqui sabem. O Dalton daí acabou perdendo uma colega de trabalho num acidente de carro, uma coisa muito breve. E aí eu tive a certeza de que era exatamente isso que eu tinha que compartilhar com vocês, tá? Então é uma palavra forte, mas é uma palavra que é importante e é super propícia para todos nós, porque pode acontecer comigo, com vocês, enfim, com todo mundo, né? Nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a ter perdas, a ter dificuldades e tribulações, porque Deus, na sua palavra, já nos diz, né? Que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós precisamos ter esse entendimento, tá? E aí eu coloquei lá 2 versículos para que a gente meditasse neles e falasse um pouquinho sobre isso, tá? O primeiro... Olá, Jé, tudo bem? Boa noite. O primeiro versículo tá lá em Salmos 39:4 e diz assim: Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Em Salmos 119:19 diz assim: viverei poucos anos aqui na terra. Na Bíblia, existem muitas metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. Então, em vários versículos, fala sobre a vida, que ela é descrita da seguinte maneira: a vida é uma neblina, é uma estreita passagem, é um sopro, é um fio de fumaça. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, a gente precisa saber de 2 verdades. A gente precisa sempre pensar nessas 2 verdades. A primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Então, assim, a gente sabe que todos nós vamos partir desse plano, não se sabe o dia, mas, de acordo com a palavra de Deus, temos os dias, Deus desenhou o nosso nascimento e o dia que a gente vai partir. Então, isso é certo para todos nós. Porém, é difícil a gente pensar nisso, né? Segunda verdade, a Terra é uma residência temporária. Nós não ficaremos aqui muito tempo. Então, não devemos ficar muito apegados a este mundo. Porém, a gente só vai conseguir ter esse entendimento com relação à vida terrena, a vida eterna, quando Deus abre, né, a nossa cabeça e nos mostra, através da palavra, essa verdade, tá? Então, lá em João, no capítulo 14, nos versículos 1 e 2, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Então aqui ele já diz o quê? Que lá na casa do pai existem muitas moradas e muitos quartos, né? Tem uma morada e tem quartos separados para cada um de nós. Então o próprio Jesus já nos disse isso. E aí, lá no versículo, ainda no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre. Aqui, então, o que ele nos diz? Que se a gente acreditar em Jesus, a gente tem a vida eterna. Então, é alguma coisa para a gente refletir. A gente precisa pensar que essa vida é passageira e a gente tem uma vida nos espera a todos que confessarem Jesus e acreditarem que Ele veio, que Ele morreu naquela cruz por nós, para salvar-nos, para nos dar-nos essa vida. Nós teremos essa morada, esse quarto reservado lá na morada eterna, tá? Então, lá em João 6:47, ele diz ainda: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Então, assim, é forte? É muito forte. Então, a gente precisa entender que a gente precisa acreditar na palavra de Deus. A gente tem que buscar essa santidade, buscar
obedecer, ser alguém melhor todo dia. O que eu sempre falo aqui também, a gente não precisa se comparar com ninguém. A gente precisa comparar a nossa vida hoje com a nossa vida de ontem. Será que hoje eu estou sendo uma pessoa melhor do que eu fui ontem? É isso que Deus está nos ensinando. Ele quer que a gente cresça todos os dias, que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente possa transbordar o amor de Deus por onde quer que a gente esteja, né? Por onde a gente passar. Então, assim, é fato que todos nós vamos partir um dia, a gente não sabe o dia. Tem gente que vive 100 anos, tem gente que vive 50, tem gente que vive 10, 20, enfim. Só Deus sabe, só Deus tem essa resposta. Mas Ele nos mostra na palavra que todos nós podemos herdar, sim, essa vida eterna. Basta crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio, que morreu por todos nós e que nos dá essa chance de ter essa morada eterna. Então, quando a gente intercede por alguém que está lutando aí pela vida e essa pessoa parte, num primeiro momento é difícil, a gente questiona o Senhor. Nossa, mas o Senhor disse que se eu orasse, eu poderia, essa pessoa poderia viver? Poderia. Mas, se ela não viver, a palavra é clara, todos vão partir. Então, assim, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, precisamos nos fortalecer em Deus. O primeiro mandamento é o principal. Ame a Deus acima de todas as outras coisas. Então, assim, se a gente consegue ter esse entendimento, amar o Senhor acima de todas as outras coisas, independente da dificuldade que a gente esteja vivendo, a gente vai estar firme em Deus. Então, Ele vai abrir o nosso entendimento e a gente vai acabar compreendendo coisas que hoje, né, num estudo um pouco mais profundo da palavra, eu vejo que tem coisas que a gente só consegue discernir, entender no mundo espiritual quando a gente também está com com a mente espiritualizada. Não vai acontecer, algo sobrenatural, vai cair um raio, não é nada disso, gente, mas a gente precisa estar em oração, a gente precisa estar em obediência, buscando a Deus, no estudo da palavra, ouvindo pessoas que têm mais conhecimento que a gente, para que a gente possa se conectar e ter esse entendimento que às vezes aqui no mundo, né, carnal, a gente não consegue entender. E a gente se questiona, e a gente questiona Deus, a gente sofre, e a palavra diz que isso tudo é rebelião. A gente precisa adorar a Deus quando Ele faz e quando Ele não faz. Então, é uma palavra difícil, mas é uma palavra que a gente precisa aprender, né? Aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, soberano, acima de todas as outras coisas. Amém? E daí, para encerrar, tem um outro versículo que está lá em Eclesiastes 1,14. Quem escreveu esse livro foi Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio da terra. Então, assim, se ele tinha uma sabedoria, que a palavra também nos diz que essa sabedoria não é a sabedoria aqui do homem, é a sabedoria de Deus. Então, quando a gente tem essa sabedoria, a gente consegue enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente. Como que a gente vai adquirir isso? Lendo a palavra. Então, ali na palavra de Deus, a gente vai aprender um pouco mais de como o Senhor quer que a gente viva aqui na terra, de como o Senhor quer que a gente transborde na vida de outras pessoas, de como o Senhor quer que a gente se esvazie do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa arrogância. Sem Deus é impossível, porque a nossa natureza é assim, é pecadora. Então, Deus precisa estar conosco para que a gente possa ter esse entendimento de como Ele quer que a gente viva aqui na terra. E aí o versículo diz assim, então Eclesiastes 1,14. Eu tenho visto tudo o que se faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Então vejam, um homem sábio, que tinha uma sabedoria que vinha de Deus, dizendo que é o quê? É tudo ilusão, é tudo correr atrás do vento. O que ele quer dizer com isso? Que tudo isso é passageiro e que a gente precisa se preparar para o dia, né, que nós iremos partir, porque todos nós iremos partir. Como iremos fazer isso? Buscando a Deus.
entregando a nossa vida, colocando os nossos pecados diante dele, porque assim, sem ele, a gente não consegue nem se libertar dos nossos pecados, porque é difícil, gente. A gente, às vezes, tenta lutar, a gente tenta fazer, a gente acorda de manhã e pensa assim, não, eu vou fazer isso, isso, isso. E a nossa natureza carnal faz o quê? Faz a gente fazer o inverso disso, porque a gente peca mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós não somos merecedores dessa vida eterna. Essa vida eterna é um presente de Deus, que Ele derrama com a sua misericórdia sobre cada um de nós. Então, que a gente possa receber esse presente, essa graça, que é a vida eterna, fazendo bem, né? Entendendo que é através de Jesus Cristo que a gente vai ter esse presente e que a gente possa olhar o próximo. Porque enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente só consegue olhar para nós mesmos. O nosso primeiro ídolo é a gente mesmo. Tanto que a voz que a gente ouve aqui, existem 3 vozes, né? Então é a voz de Deus, a nossa voz e a voz do inimigo. Mas muitas vezes a voz que a gente está ouvindo é a nossa, porque ela ecoa tanto, porque o nosso ego é tão inflado que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Então que a gente possa se esvaziar de tudo isso, de todas essas distrações que eu sempre falo ali na oração, e ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Me perdoem aí da palavra forte, eu sei que é forte, né? Não é fácil a gente falar sobre a brevidade da vida, sobre essa passagem, mas é importante e é pertinente, porque todos nós vamos passar por isso, né? Vamos perder pessoas que a gente ama, vamos ter que lidar com essas perdas, com essas dores, mas a palavra também nos ensina que Deus segura nas nossas mãos, né? E Ele faz a gente passar por essas tribulações e às vezes essa dor nos faz pessoas melhores. Então, assim, às vezes as dificuldades da vida fazem a gente se esvaziar desse ego e tentar ser uma pessoa melhor para abençoar outras pessoas. Amém, meninas? Então, para encerrar, se alguém quiser colocar alguma coisa, obrigada, Sil. Sim, não é fácil falar sobre isso, né? É um assunto bem difícil, mas todos nós sabemos que é a realidade. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Então, assim, para que a gente tenha essa sabedoria, para que a gente saiba lidar com as dificuldades, eu mais uma vez quero dizer, estudem a palavra de Deus, tenham um tempo com Deus, que o nosso tempo seja dedicado a coisas que de fato têm importância, porque, como diz Salomão, tudo é passageiro e tudo é ilusório. Então, que a gente possa, de fato, separar o tempo necessário para as coisas da vida eterna. Amém? Então, vamos orar aí e pedir para Deus nos dar essa sabedoria que só Ele pode nos entregar. Pai, muito obrigada por esse tempo. Obrigada porque sabemos que o Senhor está conosco diante de qualquer situação. Que possamos nos esvaziar desse ego, que possamos enxergar o quanto somos pecadores, o quanto precisamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que possamos enxergar a Tua cruz lá, com Cristo crucificado, como um presente, para que possamos acreditar nisso, enxergar isso como um presente, para que possamos ser pessoas melhores e que possamos também herdar a vida eterna, porque essa sim será um presente que não terá fim. Então, que aqui, nesse tempo que ainda nos resta, que possamos ser melhores a cada dia, que possamos abençoar o próximo, que possamos orar pelo próximo, que possamos, Senhor, sentir a dor do próximo, assim como o Senhor sentiu quando esteve aqui entre nós. Que possamos tomar a nossa posição de servos, porque é isso que nós somos aqui, nesse mundo. E que o Senhor fale aos nossos ouvidos qual é a sua vontade sobre cada um de nós, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e que possamos confiar totalmente na tua palavra e na tua promessa, mediante tudo, Pai, o que tivermos que enfrentar, porque a tua palavra também nos diz que nós enfrentaremos lutas, e que essas lutas sejam enfrentadas com a tua mão, junto, Pai, segurando em nossas mãos, para que possamos ter força para enfrentar o dia mau. É o que eu te peço hoje. Agradeço por cada uma que está aqui, por esse tempo que o Senhor nos separou
para viver estudo da tua palavra. Amém. Amém, meninas. Obrigada por estarem aqui comigo toda semana. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, é uma troca, né? Quando existe essa troca, é bem especial. Então, que cada uma possa meditar aí e refletir sobre o que a gente estudou hoje e que possamos entregar nas mãos de Deus as nossas vidas e que Ele possa direcionar os nossos propósitos para que a gente possa abençoar vidas e viver o que Ele separou para cada uma de nós, tá bom? Amém? Fiquem com Deus. Durante a semana eu compartilho aí o que nós vamos estudar na próxima semana. Bom feriado, tá bom? Fiquem com Deus.